fala que no coração da mensagem do Antigo Testamento está a expectação do reino de Deus, e em Jesus de Nazaré está o cumprimento dessa expectação, e isso subjaz a mensagem do Novo Testamento. Então ele vai dizer o seguinte, que o verdadeiro cerne de ambos os testamentos, né, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é a perspectiva escatológica. E aí ele vai ele vai trazer alguns exemplos para a gente, para mostrar essa perspectiva escatológica no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Então eu queria abordar apenas esse ponto na aula de hoje e deixar a questão da interpretação da história para a semana que vem. Então, em primeiro lugar, a perspectiva escatológica do Antigo Testamento. Então ele vai olhar primeiro lá para o Antigo Testamento e ele traz uma citação também de um autor chamado George Ladd, que por sinal ele escreve um livro bem interessante, tem um livrinho dele em português chamado O Evangelho do Reino, do George Ladd, L-A-D-D. E um livrinho bem interessante onde ele vai mostrar essa perspectiva escatológica, né, principalmente com relação à igreja e o reino de Deus, né, qual que é a relação da igreja com o reino de Deus, como que isso se dá, né, no desenrolar da história. Bem interessante, se você não leu, é um livrinho bem pequeno, do George Ladd, chama O Evangelho do Reino. E o Huckman, ele traz... Oi? Desculpa interromper. Só uma dúvida em relação a George Ladd, ele é pré-milenista, histórico? O senhor sabe sobre isso? Eu acho que sim. Se eu não me engano, tem algumas questões no livro que ele fala, né, dessa questão do milênio. Ele não é um amilenista. Eu não lembro direito. Eu acho que ele é um pré-milenista. Eu li há um tempo já esse livrinho e eu lembro, sim, que ele... algumas questões que ele trabalha são um pouco diferentes, né, da maneira como a gente enxerga essa questão do milênio. Beleza, obrigado. Mas de modo geral, a perspectiva escatológica, a questão do reino de Deus que ele trabalha é bem interessante. Muito obrigado. E aí ele diz o seguinte, essa é uma citação que o Huckman traz dele: a esperança de Israel pelo reino de Deus é uma esperança escatológica. E essa escatologia é a consequência inevitável da visão que Israel tem de Deus. Então, o que ele está dizendo, né? Existe uma esperança, né? E a gente lê isso em todo o Antigo Testamento. Existe essa esperança escatológica, né, de Israel pelo reino de Deus, pelo rei, por aquele que viria para redimir Israel, né? Então, e ele vai dizer que essa é uma esperança escatológica, essa esperança de restauração, de redenção. E aí ele diz, essa esperança escatológica que Israel tem é a consequência da visão que ele tem de Deus. E aí, nesse sentido, o Huckman ele vai trazer alguns exemplos para nos ajudar a perceber essa esperança escatológica que Israel tem no Antigo Testamento. Então, o primeiro, ele começa, na verdade, com Gênesis 3,15, né, que existe ali a promessa mãe, que é o que a gente chama de proto-evangelho, né, a primeira menção do evangelho ali, onde Deus ele já anuncia que viria um descendente da mulher, né, para pisar a cabeça da serpente. Então, Gênesis 3,15, que é chamado de proto-evangelho, o Huckman vai dizer que essa é a promessa mãe, né? E aí ele vai dizer isso, que a história da salvação ela é um desdobramento do conteúdo dessa promessa mãe de Gênesis 3,15. Então, é a partir de Gênesis 3,15 que tudo na revelação do Antigo Testamento olha para frente, aponta para frente. Existe uma esperança que aguarda o Redentor prometido em Gênesis 3,15. Esse descendente que viria para desfazer e destruir as obras de Satanás. Então, ele começa com Gênesis 3,15,
chamando essa promessa de promessa mãe, e ele diz, olha, o Antigo Testamento se desenrola, se desdobra a partir do conteúdo dessa promessa do descendente da mulher. E aí ele traz alguns exemplos. Então a gente tem essa figura do descendente, né? É o descendente da mulher, que aparece em Gênesis 3,15. Ele fala do descendente de Abraão, que aparece em Gênesis 22,18. O descendente da tribo de Judá, que aparece em Gênesis 49,10. E o descendente de Davi, que aparece em 2 Samuel 7, 12 e 13. Então, essa figura, essa imagem, né, de um descendente que viria para redimir o povo. Né, o descendente da mulher, depois ele é chamado de descendente de Abraão, o descendente da tribo de Judá e o descendente de Davi. Tendo colocado essa base, né, essa promessa mãe, e agora o conteúdo do Antigo Testamento vai se desdobrar a partir dessa promessa mãe, o Huckman, ele traz aí 5 imagens que a gente enxerga no Antigo Testamento e que falam de uma perspectiva escatológica, que apontam para uma perspectiva escatológica. A primeira imagem que o Huckman vai trabalhar é a imagem do Redentor vindouro. Então, existe uma imagem de um Redentor que viria para redimir o povo. E aí essa imagem do Redentor, ela aparece de algumas formas. Então, lá em Deuteronômio 18:15, a gente vê esse Redentor vindouro que vem como profeta. No Salmo 110, versículo 4, esse Redentor vindouro, ele vem como sacerdote. Em Zacarias 9, versículo 9, o Redentor vindouro, ele vem como rei. Então aí a gente tem o tríplice ofício de Cristo, né? O Redentor vindouro como profeta, como sacerdote, como rei. Mas aí o Huckman vai dizer também que em Isaías 42 e Isaías 53, a gente tem esse Redentor vindouro que vem como o servo sofredor. E Daniel 7, ele vem como filho do homem. Então são imagens de um Redentor, né? E aí ele aparece de várias formas aqui, né? Profeta, sacerdote, rei, servo, sofredor, o filho do homem. Mas em tudo isso, o Huckman está nos dizendo o seguinte: existe uma esperança escatológica nesse Redentor. Existe uma expectação de um Redentor que vem para redimir. Então, e aí tem uma citação do Huckman que ele diz assim, em resumo, né, depois de trabalhar todas essas questões do Redentor vindouro, ele fala assim, em resumo, podemos dizer que o crente veterotestamentário, aguardava um Redentor de maneiras diversas e pelo sentido de várias figuras que deveria vir em algum tempo futuro, ou, usando uma linguagem comum ao Antigo Testamento, deveria vir nos últimos dias, para redimir o seu povo, para ser uma luz aos gentios. Então, essa é a primeira imagem, e a primeira figura, né, que o Antigo Testamento nos apresenta. A gente vê essa esperança escatológica e uma esperança do Redentor. Tá? Alguma questão até aqui? A última passagem, aliás, a primeira, professor, o texto relacionado ao ofício de profeta. Pode repetir? Deuteronômio 18:15. Depois eu vou mandar essas aulas, esses resumos que eu fiz para vocês, e aí vocês têm, eu coloco todas essas informações lá para vocês terem acesso. Professor. Oi. Seria assim que o senhor trabalhou assim a ideia do Huckman, que ele já aborda como aspecto escatológico
esse anúncio da promessa da descendência da mulher, de Abraão, como o senhor foi colocando. Mas a ideia escatológica com ele não é sendo mais formulada pós-exílico, nos escritos com profeta, entre o exílio e o pós-exílico, porque aí seria mais a questão da promessa de um descendente que vai possuir uma terra, né? Ou pode ser feita mesmo essa associação da promessa já como uma questão escatológica, né, de consumação das coisas. É que eu fiquei um pouco com essa dúvida. Não sei se deu para entender. Eu acho que sim. Eu acho que havia uma... É que assim, essa questão, se a gente pensar no povo, no Antigo Testamento, essa questão, essa perspectiva, essa esperança escatológica, ela é toda confusa, né? Então, não era algo muito claro. Então, eles não estavam esperando o Cristo que viria na plenitude dos tempos, né? Então, essa esperança, ela se dá de várias formas. A esperança de entrar na Terra Prometida, a esperança de retornar para a Terra depois. Então, havia uma esperança, mas aí o que o Huckman está dizendo é isso, essa esperança, né, mesmo meio confusa no Antigo Testamento, Deus ele já está trabalhando na história apontando para o Messias, né, ainda que o povo não tivesse chegado a essa conclusão. Entendi. Então, professor... Oi. Então, a questão da escatologia no Antigo Testamento sempre inclui a terra. Então, a questão da recuperação aí do escatológico entre homem e natureza. É isso? Não entendi a sua pergunta. É porque a questão escatológica do Antigo Testamento sempre ela volta para a questão da terra, inclui a terra prometida, aí assim vai. Isso quer dizer, então, que é o homem e a natureza junto? Essa restauração? Sim, essa questão escatológica aí. Eu entendo que podemos dizer que aponta para a restauração de todas as coisas, né? Isso se torna muito mais claro no Novo Testamento, né? Mas e eu acho que a gente pode afirmar isso, né? Essa restauração de todas as coisas, né? Novos céus e nova terra, e não apenas a restauração do homem. Isso é muito mais claro no Novo Testamento, né? Essa redenção, né, de todas as coisas. Eu entendo que sim, já incluía isso. Quem pediu para falar? Foi Leandro. Essa questão, quando fala da terra prometida, que mana leite e mel, não seria já uma prefiguração do jardim, do retorno da presença de Deus, de habitar com Deus? Eu entendo que sim. Deus ele já está mostrando, né, de alguma forma. A gente sempre precisa lembrar que é uma revelação progressiva, né? Deus ele vai revelando aos poucos, ele vai dando amostras, né, do que vai acontecer. Então eu entendo que sim, a entrada na Terra Prometida, o retorno do exílio. Eu acho que todas essas intervenções de Deus na história já aponta para a grande consumação, né? Tudo isso está apontando para o clímax dessa esperança que é Cristo. Professor. Oi. A gente escuta muito a ideia de que o retorno, na verdade, essa restauração que o pessoal está falando, segundo, talvez eu esteja entendendo errado, mas assim, de tudo aí que foi falado, eu cheguei ao entendimento do seguinte: a gente escuta muito aí, aqui no seminário principalmente, a questão de que quando Deus restaura o ser humano, ele está restaurando toda a terra. Tudo que Deus fez como era perfeito e era muito bom no princípio, né?
nos dias da criação, inclusive o homem, foi corrompido pelo pecado. Foi corrompido a natureza, foi corrompido os animais, o ser humano, tudo. E que essa restauração, ela é uma restauração total, né, como o senhor mesmo acabou de dizer. Porém, fica uma dúvida para mim, não tem a ver com a fala do senhor, mas é uma coisa que já me acompanha um tempo, que eu queria ver se o senhor consegue me esclarecer. Eu já ouvi dizer que o ser humano, a tentativa dessa restauração, ou a restauração no dia final, seria um retorno para o princípio, um retorno para o Éden, vamos dizer assim. Porém, Apocalipse bate muito em cima da questão da Nova Jerusalém, que é uma cidade santa, e não um jardim. O senhor consegue, assim, me explicar, assim, mais ou menos, como fica essa questão? Seria um retorno para o Éden, uma coisa simbólica, e nós vamos retornar para Jerusalém celestial, com ruas de ouro, tudo como descreve o texto lá, apesar que Apocalipse, ele não é tudo que é literal, né, vamos dizer assim, mas eu acredito, né, na Nova Jerusalém, mas eu fico confuso, assim, tem hora, né, porque às vezes alguém também pode perguntar e a gente não tem essa explicação correta. O retorno é para o Éden, o retorno é para Nova Jerusalém, é tudo junto, como que funciona essa questão? Eu entendo que eu não vejo que é um retorno nesse sentido, que a gente vai voltar a ser como era Adão e Eva no jardim. Eu acho que essa revelação progressiva, existe uma progressão, e nós estamos caminhando para algo que é muito melhor e muito maior do que o jardim. E Agostinho vai trabalhar essa ideia na questão do ser humano. Lá no jardim, Adão era capaz de pecar. No novo céus, na nova terra, nós não seremos capazes de pecar mais. O pecado não vai existir a possibilidade do pecado. E eu entendo que essa esperança é realmente da nova criação, restaurada, nessa grande cidade que é a Nova Jerusalém. Eu não vejo que é um retorno para o jardim, eu vejo que é o jardim transformado, vamos dizer assim, porque a árvore da vida continua no centro, ela estava no centro do jardim, lá em Gênesis, e agora ela continua no centro da Nova Jerusalém, em Apocalipse 22, 21, 22. Então, eu acho que é nesse sentido. Nós começamos no jardim e Deus tem um destino, a história, ela caminha, ela se desenrola para essa grande cidade, não para um retorno para o jardim. Isaías 65:17 vai falar desse novo céu, nova terra, e aí amarra lá com Apocalipse. Sim. Aí, se precisar de referência bíblica, é só perguntar para o Nisvaldo. Obrigado, professor. Valeu, Nisvaldo. Então, a gente tem essa primeira figura, do Redentor vindouro. Uma outra imagem que o Huckman vai trabalhar para mostrar a esperança escatológica do Antigo Testamento é a questão do reino de Deus. Então, ele tem vários textos que mostram Deus como rei, principalmente os salmos, Salmo 84, por exemplo, Deuteronômio 33:5 e vários outros textos. Apesar do termo reino de Deus não ser encontrado no Antigo Testamento, você não vai encontrar o termo, o reino de Deus no Antigo Testamento, mas essa ideia de que Deus é o rei, ela está presente principalmente nos Salmos e nos Profetas. Deus, tem vários textos que mostram Deus como o rei, o rei de Israel, ou o rei de toda a terra, E então essa questão que o Huckman ele vai trabalhar. Ele vai dizer o seguinte, olha, por causa do pecado, a abundância do pecado, da rebelião,
nos homens, esse senhorio de Deus, ele é efetuado de modo imperfeito na história de Israel. E aí, por causa disso, os profetas eles aguardavam um dia quando o reinado de Deus pudesse ser provado, desfrutado plenamente, não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. E aí quem vai desenvolver essa ideia de modo muito, muito interessante é o profeta Daniel. Lá em Daniel 2:44, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, esse capítulo 2 de Daniel, né, dessa profecia de Daniel, ele está falando acerca do reino de Deus, né, o reino que um dia Deus vai levantar, que nunca vai ser destruído. Esse reino ele vai quebrar todos os outros reinos em pedaços e ele vai permanecer para sempre. E depois, lá em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14, a gente vê, né, aquele como filho do homem, né, a quem é dado domínio eterno e um reino que não será destruído. Então, no capítulo 2, ele prediz a vinda de um reino futuro, é esse reino que subsistirá para sempre. E depois, no capítulo 7, ele conjuga esse reino com a vinda do Redentor, a quem ele descreve como o Filho do Homem. Então, no capítulo 2, ele fala do reino, e no capítulo 7, ele vai falar, o Filho do Homem, ele vem como o rei. Ele é o rei a quem vai ser dado aquele reino que jamais será destruído. Então, essa ideia do reino de Deus também como uma expectação escatológica. Eles aguardavam esse reino que jamais será destruído. Esse reinado que não vai ter fim. Então, aqui a gente tem duas imagens, né? Primeiro, o Redentor vindouro, então essa ideia de redenção. A segunda imagem que o Huckman traz é a questão do reino de Deus, essa ideia do reinado, né? Do Deus como o rei. A terceira imagem que ele vai trazer é a imagem da restauração de Israel. Vários profetas, né, pregam essa futura restauração de Israel do cativeiro. Jeremias 23, por exemplo, Isaías capítulo 11. Então a gente tem lá na história do Antigo Testamento, né, depois da divisão do reino, Israel e Judá, eles caem na desobediência, na idolatria, na apostasia. E aí, dentro desse contexto, os profetas começam a pregar, olha, por causa da desobediência, ambos os reinos, né, de Israel e de Judá seriam levados cativeiros por nações estrangeiras, ficariam dispersos por terras estrangeiras. E em meio a essas predições sombrias, existem também profecias de libertação. Então, vários profetas vão pregar essa futura restauração de Israel do cativeiro. Então, essa imagem de alguém que viria para restaurar, né, também mostra essa expectação escatológica. Quarto lugar, o Huckman vai trazer o próprio texto de Joel 2, né, que é cumprido lá em Atos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, essa questão do derramamento do espírito. Então, o Huckman vai dizer que esse derramamento do espírito
foi outro evento escatológico no horizonte futuro ao qual o crente do Antigo Testamento olhava com ansiosa antecipação. Quando Joel fala que naqueles dias Deus derramaria o seu espírito, né? E por último, a própria expressão o dia do Senhor. Então a gente tem Isaías 2, de 12 a 17, Sofonias 1, 14 e 15, Joel 2, 32, Malaquias 4, 5. Então, frequentemente, a gente tem essa expressão, o dia do Senhor, usada pelos profetas para falar de um dia final, né? Um dia escatológico, o dia da visitação de Deus. Às vezes, esse dia do Senhor significa juízo para Israel, né, no Antigo Testamento. Outras vezes, por exemplo, nos dias de Amós, era comum se pensar no dia do Senhor como um dia que Deus traria bênçãos e prosperidade para Israel. E aí Amós, ele perturba o contentamento comum. Então o povo pensava nos dias de Amós isso, né? Olha, o dia do Senhor é um dia de bênçãos, um dia de prosperidade. E aí Amós, ele escreve o seguinte: ai de vocês que desejam o dia do Senhor, né? Porque é dia de trevas e não de luz. Então essa questão do dia do Senhor como o juízo, né? E às vezes, como Joel 2,32, por exemplo, ele fala que o dia do Senhor será um dia de salvação, né? Ele promete salvação a todo que invocar o nome do Senhor antes da chegada do dia do Senhor. E aí o Huckman vai dizer o seguinte, olha, então, lembra que essa perspectiva escatológica ainda é confusa no Antigo Testamento, né? Nem todas as coisas são muito claras. Então, ele vai dizer o seguinte, algumas vezes, como em Obadias 1, 15 e 16, o dia do Senhor ele é considerado um futuro próximo. Algo que poderia acontecer ali a qualquer momento. Já em Isaías 13, fala de um dia do Senhor não tão longínquo, né, nos versículos 17 a 22, mas também no próprio versículo 5, a gente encontra a referência ao dia escatológico do Senhor. É um dia último, um dia final. E aí o Huckman ele vai dizer o seguinte, analisando esse texto de Isaías, né, Isaías 13, ele fala, olha, no próprio texto de Isaías 13, algumas vezes o dia do Senhor parece ser algo não tão longínquo, mas algumas vezes o dia do Senhor ele está falando do dia escatológico do Senhor. E aí o Huckman ele fala assim, parece que Isaías estava vendo a destruição da Babilônia e o dia escatológico do Senhor como sendo um dia só, um dia da visitação divina. O dia escatológico que Deus viria, visitaria o seu povo e destruiria a Babilônia. De qualquer forma, quando a gente olha para o dia do Senhor no Antigo Testamento, né, esse dia do Senhor pregado pelos profetas, ele é um dia de juízo e ira para uns e um dia de bênçãos e salvação para outros. Então, basicamente, são essas 5 imagens que o Huckman ele vai trabalhar com relação ao Antigo Testamento. O Redentor vindouro, o reino de Deus, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito e o dia do Senhor. Então, bem no início, né, havia essa expectativa por um Redentor vindouro, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, aquela promessa mãe, né?
Com o passar do tempo, houve um enriquecimento, uma progressão dessa esperança escatológica. É óbvio, né, que todas essas imagens que ele trabalha, né, o reino de Deus, a restauração, o derramamento do Espírito, o dia do Senhor, todos esses itens, né, desta esperança não aconteceram ou não existiram todos ao mesmo tempo. E eles assumiram formas variadas em tempos diversos. Mas quando a gente olha de fora, né, quando a gente olha para a história do Antigo Testamento, a gente pode afirmar que nas várias épocas, né, do povo de Israel no Antigo Testamento, sempre houve essa expectação, né? Eles aguardavam no futuro essas realidades, o Redentor vindouro, o reino de Deus que viria, que se manifestaria, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito e o dia do Senhor. Né? E aí eu acho interessante a forma como ele fecha essa parte, citando o próprio texto de Hebreus 11. Né? Porque ele fala que em Hebreus 11, quando você olha retrospectivamente para os heróis da fé, a gente vê esse ponto. Lá em Hebreus 11, fala que Abraão, né, lá atrás, aguardava a cidade que tem fundamentos, do qual Deus é o arquiteto e edificador. Então, essa esperança que havia em Abraão, que escatológica, né? Depois, né, sobre os patriarcas, falam que todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe e saudando-as. Então, de novo, essa expectação escatológica que a gente encontra nos patriarcas. E aí, no final de Hebreus 11, fala sobre todos os santos do Antigo Testamento. Né? Diz lá, no versículos 39 e 40, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a gente afirma que a fé do crente do Antigo Testamento era completamente escatológica. Né? Ele aguardava essa intervenção de Deus na história, tanto no futuro próximo, como no futuro distante. Né? E essa fé, essa esperança que concedeu aos santos do Antigo Testamento essa coragem necessária para percorrer o caminho posto perante eles. Né? Então, é uma esperança, é uma fé plenamente escatológica. Então, isso o Huckman está mostrando para a gente que escatologia, então, não deve ser só um apêndice no final da dogmática. Né? Toda a esperança, desde o início, a vida do povo de Deus é uma vida escatológica. Né? Essa esperança do Redentor, do reino, da restauração, né, do dia do Senhor, o derramamento do Espírito. E aí ele entra no Novo Testamento. E aí ele vai falar sobre a natureza da escatologia do Novo Testamento. Quando a gente muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a gente passa de um clima de predição para um clima de cumprimento. As coisas que Deus tinha predito pelos profetas, agora ele começa a trazer a realização, pelo menos em parte. Né? E o sinal supremo disso é a vinda, né, a morte e a ressurreição de Cristo, e depois em Atos 2 a descida do Espírito Santo, né, o cumprimento lá de Joel, capítulo 2. Então veja que a ressurreição de Jesus, e isso o Huckman vai dizer, não é meramente um sinal que Deus concede a favor do seu Filho. É a inauguração dos tempos do fim. É a entrada na história. Então, através da morte e ressurreição de Cristo, os cristãos entram numa nova era. E aí termos como igreja,
espírito, vida em Cristo, são termos que mostram essas grandezas escatológicas. O LED vai trabalhar bastante essa questão no livrinho que eu falei, o Evangelho do Reino. Ele vai mostrar como que a igreja do Novo Testamento, ela já estava consciente de que elas estavam provando os poderes do mundo por vir. O que tinha sido predito na Escritura para acontecer a Israel, acontece em Cristo, que é a pedra fundamental da nova criação. E agora a igreja, né, no poder do Espírito, ela já desfruta, pelo menos em parte, dos poderes da era por vir, do mundo por vir. Então, existe aqui uma progressão, né, a entrada numa nova era. E aí, o Huckman, então, ele vai trazer uma citação do Oscar Cullmann, que ele fala assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, o elemento novo no Novo Testamento não é a escatologia, mas é a tensão entre o já cumprido, decisivo, e o ainda não completado entre presente e futuro. Então ele vai dizer, olha, quando a gente entra no Novo Testamento, o que tem de novo no Novo Testamento não é a escatologia, porque toda a esperança do povo de Israel no Antigo Testamento é escatológica. A escatologia está presente desde o início. O elemento novo agora, no Novo Testamento, é a tensão entre o já e o ainda não. E aí ele vai dizer, olha, toda a teologia do Novo Testamento está marcada por essa tensão entre o que já foi cumprido em Cristo e o que ainda vai ser cumprido na segunda vinda de Cristo. E é por isso que a teologia vai fazer essa distinção entre escatologia já realizada e escatologia ainda não realizada. A escatologia, e não somente a escatologia, né, a igreja, o cristão, então não é algo só teórico, é algo prático. Né? A igreja no Novo Testamento, ela olha para trás, para a vinda de Cristo, predita pelos profetas do Antigo Testamento, mas ela também olha para frente, para uma consumação final que ainda está por vir. Então, não somente a teologia está imersa nessa tensão, mas a própria igreja é marcada pela tensão entre o já e o ainda não. Né? Existe esse dinamismo, né, da igreja como peregrina nesse mundo. Né? Nós somos estrangeiros e peregrinos. Então, o dinamismo da igreja, a ação da igreja no mundo, é marcado por essa espera, né, da plenitude escatológica das promessas messiânicas. Então, nós vivemos o hoje à espera dos bens futuros. Mas aí o que eu acho interessante, o que o Huckman coloca, é porque essa é a tensão que nós vivemos. Nós vivemos o hoje com vistas ao ainda não. Então nós vivemos com aquela expectativa, né, de 1 Coríntios 15, se a nossa esperança se resume só a esse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança está lá na frente, né, no retorno de Cristo, quando ele vai vir para estabelecer, para consumar todas as coisas. Só que aí o Huckman vai dizer o seguinte, olha, essa esperança não significa que a gente pode se acomodar agora. Né? Ele vai dizer, essa esperança não comporta um comodismo, uma vida tranquila e irresponsável. Ao contrário, pressupõe um dinamismo que implica uma constante renovação. Na verdade, olha o que ele vai dizer, esse dinamismo sugere a luta contra tudo que constitui empecilho
para a realização da missão da igreja, sinal escatológico da plenitude da salvação. Então, esse dinamismo é a luta contra o mal, é uma contínua vigilância em vista do fim da igreja, que vive imersa nessa tensão escatológica do já e do ainda não, né, dessa plenitude da esperança. Então, não significa que a igreja se acomoda. Né? Aquela distinção que a gente faz em eclesiologia, né? Nós somos a igreja militante. Nós ainda não fazemos parte da igreja triunfante. Né? Nós ainda estamos inseridos nessa tensão do já e do ainda não. Algumas coisas ainda vão ser cumpridas, ainda vão ser completadas. Né? Paulo fala lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra, ele vai completar, mas ele ainda não completou. Então, a igreja ainda está imersa nessa tensão, e isso significa que a igreja ela é militante, ela não se acomoda, ela não vive de forma irresponsável, mas ela luta contra o mal, ela vigia constantemente, né? E luta contra tudo aquilo que impede a sua missão no mundo, a proclamação do Evangelho. E aí uma outra citação que o Huckman traz, do Berkouwer escreve assim: escatologia verdadeira, portanto, ocupa-se sempre com a expectação do Cristo, que já foi revelado e que aparecerá a segunda vez para salvar aqueles que estão ansiosamente esperando por ele. Então, basicamente, o que a gente tem aqui? Né? Essa natureza da escatologia no Novo Testamento, ela pode ser resumida sobre 3 observações. Então, a gente pode pensar em 3 coisas aqui. Primeiro, o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Então, a vinda de Cristo, sua morte na cruz, sua ressurreição, né, ela é interpretada no Novo Testamento especificamente como cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Então, o grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Segundo, aquilo que para os escritores do Antigo Testamento representava um movimento, agora no Novo Testamento é visto como envolvendo 2 estágios: a era presente e a era futura. Né? Em outras palavras, o crente do Novo Testamento, embora ele estivesse ciente, né, de que ele estava vivendo na era predita pelos profetas, ele percebeu que essa nova era inaugurada pela vinda de Cristo era entendida como carregando no seu ventre uma outra era por vir. Hebreus 6:5, lá em Hebreus, ele afirma que certas pessoas nos seus dias tinham provado os poderes da era por vir. Paulo, em Efésios 2:7, ele fala também, né, dessas eras, da era por vir. Ele fala lá em Efésios 2:7, para que nas eras por vir ele possa mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então agora, o elemento novo do Novo Testamento é essa tensão, né? Esses 2 estágios, do presente e a era por vir, o já e o ainda não. E a terceira observação é que a relação entre esses 2 estágios escatológicos é que as bênçãos da era por vir, as bênçãos da era presente, né, do já, são penhor e garantia de bênçãos maiores no porvir, no ainda não. Então, a primeira vinda de Cristo é a garantia, é o penhor
da certeza da segunda vinda de Cristo. Foi isso que o anjo destacou lá quando ele fala com os discípulos, né, na ascensão de Cristo, em Atos 1. Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós foi assunto ao céu, assim virá do modo como viste subir. Então, essa garantia que ele está dizendo, olha, ele veio uma vez, e por isso, né, a garantia que nós temos é que ele virá uma segunda vez. O próprio Hebreus, o autor de Hebreus, lá em Hebreus 9, ele afirma que tão certo quanto o juízo segue a morte, assim também a segunda vinda de Cristo segue a primeira. Ele vai dizer lá em Hebreus 9, 27 e 28. Assim como os homens estão ordenados morrerem uma só vez e depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. E por fim, Tito 2, 11 e 13, Paulo vai mostrar que o crente do Novo Testamento, ele vive entre as duas vindas de Cristo. Nós vivemos nesse período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aí ele diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, hoje, já, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ainda não, né? Então, para a gente finalizar, eu acho que o tempo está terminando aqui da nossa aula, temos 5 minutos. A gente precisa de uma compreensão equilibrada, né? Nós vivemos o já com vistas ao ainda não. Uma compreensão equilibrada não nos deixa ser nem pessimistas demais e nem otimistas demais quanto a esse mundo aqui. Nós, como cristãos, somos chamados para nos envolver no mundo, né? Para trabalhar, para servir, para nos esforçar por um redirecionamento da cultura, né? Essa luta contra o mal, contra o pecado, essa luta, né? Para tentar diminuir cada vez mais os efeitos do pecado nas estruturas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que a nossa postura como cristão, né, como igreja, seja uma postura de transformação, que é uma palavra talvez otimista demais. Nós não somos chamados para transformar a cultura, nós não somos chamados para redimir a cultura. Eu entendo que a nossa atitude é mais uma atitude de reforma. A gente participa dos movimentos de Deus nessa restauração de certas áreas das sociedades que são inclinadas ao mal. Mas a nossa postura não é uma postura de transformação, de redenção. Nós somos chamados para servir, para dar testemunho, para proclamar, para amar, para fazer o bem a todos, para embelezar a todos com o evangelho, né, com as boas obras. Mas a obra de redenção, a obra de transformação é uma obra que pertence somente a Deus. Tem um texto, um livro muito interessante do Kevin DeYoung, chamado Por que Amamos a Igreja? E lá nesse livro ele vai falar um pouco sobre isso. Ele fala assim que não há um texto nas Escrituras que fale que os cristãos constroem o reino. Então, nós não somos chamados para construir o reino, para edificar o reino. O Kevin DeYoung fala assim, ao falar sobre reino, o Novo Testamento ele usa verbos como entrar, buscar o reino, anunciar o reino, ver o reino, receber o reino, olhar o reino e herdar o reino. E no Novo Testamento, nós nunca somos aqueles que trazem o reino. E aí o Kevin DeYoung vai dizer que o problema fundamental nessa tendência, né, quando as pessoas enfatizam essa questão de nós somos chamados para trazer o reino, para edificar, nós estamos construindo o reino,
ele fala que é um problema escatológico. Ele fala que é um problema repleto de já e carentes de ainda não. Né? E ele diz, é necessário uma visão equilibrada. É só olhar para a parábola do reino em Mateus 13. Né? Parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, falam do crescimento, da influência dos princípios do reino na sociedade. Mas a redenção, né, a separação do joio do trigo, ela é uma obra completada pelo Salvador, por Cristo, sem a nossa participação. Né? Então, o Huckman vai dizer isso, olha, a gente precisa ter uma visão equilibrada, escatológica. Né? Não podemos... Professor, qual que é o nome do livro do Kevin? Kevin DeYoung aí? Por que amamos a igreja? Porque amamos a igreja, beleza, Isso. obrigado. Então, o Huckman vai dizer assim, olha, a gente precisa não pode ser extremado no nosso entendimento escatológico. Toda escatologia que enfatiza só o que Deus já fez e está fazendo hoje, já produz uma cosmovisão otimista demais. Como se as coisas fossem acontecer somente aqui e agora. Vai Toda cair. transformação seria aqui. Oi? Vai cair.